Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Essential Core, Escola de Empreendedorismo e Negócios. Meu nome é Alisson Meira e hoje nós vamos falar um pouco sobre empreendedorismo. Empreendedorismo que é algo que muitas das vezes não nos é apresentado na escola, no âmbito familiar, na igreja e até mesmo nas faculdades e universidades. Não se ouve falar da opção do empreendedorismo. Por que será, hein? Eu não sei você, mas eu, desde pequeno, nunca foi me apresentada essa opção de um dia eu poder empreender, eu poder ser dono do meu próprio negócio. Desde a infância eu fui moldado, eu fui formatado para ser um empregado. E não existe nada de errado em ser um empregado. Porém, por que será que a opção de ser um proprietário, dono do negócio, nunca nos foi apresentada? Isso estou falando da escola regular até o ensino médio, estou falando também incluindo as graduações, as pós-graduações. Eu fiz administração de empresas, eu fiz um MBA em finanças e em nenhum momento foi me apresentado ou enfatizado a quanto que dirá, quiçá, eu ter sido preparado para empreender, para ser um empreendedor, dono do meu próprio negócio. A maioria das instituições de educação, a maioria das escolas, das faculdades, elas preparam a pessoa para serem empregadas, ou seja, para terem um bom emprego em fábricas, instituições, prestadoras de serviço e tudo mais. Eu lembro muito bem das palavras da minha professora de ensino médio quando nós terminávamos ali o ensino médio. Ela disse: pessoal, agora é mercado de trabalho. Ela nem imaginava ou nem passava pela cabeça dela a hipótese que nós pudéssemos fazer uma faculdade, uma graduação. Muito bem, passamos por isso, fizemos, poucos alunos ali da minha sala insistiram e foram em frente em fazer uma graduação. Eu escolhi a graduação de administração e durante a minha graduação de administração, o que foi nos apresentado foi diversos conceitos de administração, teorias, algumas ferramentas, sim. Porém, a mentalidade empreendedora, a mentalidade de que aquela classe, aquela turma pudesse vir a ser donos dos seus próprios negócios, isso não foi trabalhado, isso não foi desenvolvido. Pelo contrário, o que demonstravam era: vocês estão recebendo essa formação para serem bons analistas, bons gerentes, no máximo talvez bons diretores nas empresas dos outros. Por que será que isso acontece? Eu não acredito que seja proposital. Eu acredito que nossos professores também não tiveram acesso a essa opção que é o empreendedorismo. Você não precisa ser um médico, você pode ser dono de um hospital se você quiser. Você não precisa ser um analista, você pode ser dono da empresa se você quiser. São opções e são escolhas, não existe apenas um único caminho. O caminho de você ser um empregado, o caminho de você ser um concursado. Não, existe o caminho onde você pode empreender, onde você pode desenvolver, criar o seu próprio negócio. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. É sobre isso, sobre os desafios, sobre o que é empreendedorismo, como podemos dar os primeiros passos nesse sentido. Então, se você tem interesse, quer saber, continue aqui que nós vamos falar sobre algumas coisas nesse sentido. O que é empreender? Empreender é quando alguém se dispõe a resolver um problema encontrado na sociedade, encontrado no dia a dia, e por resolver esse problema, ser remunerado por isso. Então, empreendedorismo, empreender nada mais é que você identificar um problema e oferecer serviços ou produtos que resolvam aquele problema. Logo, você vai ser recompensado pelas pessoas
que vão comprar o seu produto ou o seu serviço para ter aquele problema resolvido e onde você vai ter o seu lucro, a sua margem de lucro em cima dessa solução. Você pode resolver um problema inédito, criando uma solução inédita. Você pode resolver um problema antigo com uma solução inédita. Você pode resolver um problema antigo com uma solução antiga, mas com diferenciais competitivos, né, que vão te diferenciar de alguma forma do mercado, dos concorrentes. Então, empreendedorismo é isso, é quando você resolve um problema, criando uma solução, seja ela por meio da prestação de um serviço, ou seja ela por meio da criação e entrega de um produto. A maioria dos brasileiros, quando perguntados se tem vontade de empreender, se tem vontade de ter os seus próprios negócios, a maioria responde que sim. Mas então o que faz as pessoas acabarem, no final das contas, não empreendendo? Uma série de fatores faz com que isso aconteça. Primeiro, no Brasil, a maioria dos empreendedores empreendem por necessidade e não por oportunidade. Ou seja, a maioria não empreende porque, nossa, eu estou vendo um problema ali, eu estou aqui bolando ou criando uma solução para resolver, eu estou enxergando ali uma oportunidade no mercado. Não, a maioria dos brasileiros empreendem por necessidade. Talvez por não terem um emprego, talvez por alguma situação financeira econômica ruim que elas estejam passando, desperta nelas essa necessidade de empreender, de ter uma renda extra, de tentar alguma coisa para sobreviver. Então, a maioria dos brasileiros empreendem por necessidade. É difícil empreender, não é fácil. Primeiro, você tem que vencer toda essa questão de mentalidade. Toda essa questão que você foi formatado para ser um empregado. Eu fui formatado para ser um empregado. Pela minha família, pela minha escola, pela minha igreja, pelos meus amigos, pelo meu meio social. Tudo colaborou para que eu tivesse como única opção ser empregado. Né? Em nenhuma dessas instituições me apresentou, né, de forma eficaz a opção do empreendedorismo. Pode ser que você tenha tido essa oportunidade pelo meio que nasceu. Às vezes você teve pais que já eram empresários, às vezes você teve parentes próximos que já eram empresários, ou, quiçá, você teve a sorte de repente ter tido um professor, uma professora ou uma instituição que ao menos abordou alguma vez esse assunto com você, te acendendo essa luz, ou seja, essa opção. Empreendedorismo é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Eu gosto de explicar para as pessoas o seguinte: tudo tem a ver com o seu objetivo de vida. Você tem que ter bem claro qual que é seu objetivo na vida, o que você quer ter, o que você quer conquistar, onde você quer chegar. E quando você tem isso muito bem estabelecido, aí sim você vai criar estratégia para chegar nesse objetivo. E dependendo do teu objetivo, a única estratégia que vai fazer você conseguir chegar lá é o empreendedorismo. Porém, se os seus objetivos puderem serem alcançados por meio do trabalho autônomo, por meio de ser um CLT, um concursado, não existe certo ou errado, existe o meio que você consegue chegar nos seus objetivos. Tem objetivos que você não vai conseguir chegar sendo um CLT, um concursado, um autônomo. Tem objetivos que você só chega sendo empreendedor. Então, existe uma relação de risco-retorno. A gente sabe que o empreendedorismo é muito mais arriscado. Logo, o retorno tende a ser muito maior. Quanto maior o risco, maior o retorno esperado. Por isso, o empreendedor, quando ele é bem-sucedido naquilo que ele intenta fazer, ele tem uma recompensa muito legal financeiramente, não só financeiramente, quanto a isso. Mas não existe certo ou errado, existe aquilo que você quer para a sua vida.
Muitos amigos, né? Ah, Alisson, o que eu quero é poder pagar minhas contas, poder fazer uma viagem por ano, poder pagar uma escola boa para os meus filhos, ter o que comer. Então eu preciso empreender? Às vezes não. Às vezes você precisa ter um bom emprego, né? Um cargo bom que vá atender os seus planos perfeitamente. Mas eu tenho amigos que desejam morar em casas luxuosas, ter carros luxuosos, de viajar mais de uma vez por ano para o exterior, de ter roupas de grife, de comer nos melhores restaurantes, de poder ter plano de saúde para os filhos, para a família, poder pagar as melhores escolas, os melhores cursos, ter acesso a diversos ambientes, diversas coisas. Então, logo, será que trabalhando para os outros ele vai conseguir ter esse status, esse nível social? Então, cabe a cada um fazer essa reflexão e pensar: o lugar que eu estou hoje, ele pode me levar ao meu objetivo, aquilo que eu quero da minha vida ou não? E aí você tem dois caminhos: ou você adequa os teus sonhos, os teus objetivos à sua realidade atual, isso seria praticamente matar os seus sonhos, ou você muda a tua situação atual para algo que tenha potencial de te levar aos seus objetivos. Muitas das vezes, empreendendo, você vai, no começo, vai ganhar menos do que trabalhando para os outros. Mas a questão não é quanto, a questão é onde, para onde você está indo, né? Não adianta você estar a 300 quilômetros por hora no sentido contrário da onde você gostaria de chegar. É melhor você estar a pé, andando ali seus 20, 10, 15 quilômetros por hora, mas caminhando em direção àquilo que você realmente quer, do que a 300 por hora em sentido contrário. Então, aí que está o ponto onde muitas pessoas já se perdem. A conversa já para aqui, porque quando você pergunta para uma pessoa o que ela quer da vida dela, ela não sabe responder. Ela vive uma filosofia de vida que deixa a vida me levar. Aconteça o que tiver que acontecer. Eu trabalho onde tiver emprego. Eu ganho aquilo que o meu patrão está disposto a me pagar. Eu faço aquilo que tiver no meu alcance. Então, isso vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoa que já não aceita isso. Não, eu não quero esse tipo de vida para mim. Eu quero essa vida e para chegar nessa vida eu não posso ficar aqui nesse lugar. Eu vou ter que me adaptar, eu vou ter que procurar outras estratégias, eu vou ter que empreender, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque essa vida que eu tenho hoje não é a que eu quero. A que eu quero, eu vou ter que buscar outros caminhos para chegar lá. Então, existem algumas objeções que impedem as pessoas de empreender. A primeira delas é: eu não tenho tempo para empreender. Por quê? Porque geralmente a pessoa tem um emprego, ela já tem o trabalho de onde ela tira o sustento da casa dela, né? Então, como que ela vai empreender? E é extremamente possível e até recomendado que você empreenda de forma paralela ao seu trabalho no começo, né? Você pode empreender aos sábados, domingos, feriados, quando você chega do trabalho, finais de semana, né? Durante períodos de férias. É possível começar a empreender dessa forma. Pelo menos você vai solidificando as bases. Quando você for realmente focar 100% no seu projeto, já não vai ser tão arriscado mais, vai ser uma transição mais confortável. Então, tempo, para quem realmente quer empreender, não é uma desculpa plausível. Outra objeção das pessoas é: não tenho dinheiro. É outro mito também, porque hoje em dia você não precisa de tanto capital para começar a empreender seu negócio. Faça aquilo que está na sua mão fazer, um passo de cada vez, né? Nós começamos a empreender com R$ 500 de cada sócio, né? Nós somos em 3 sócios, foram R$ 500 de cada sócio, R$ 1.500 nós começamos uma empresa do absoluto zero.
Foi o único capital que nós investimos no nosso bolso. Depois disso, a empresa foi se pagando, crescendo e hoje ela paga prolabores e distribui lucros para os sócios. E o único dinheiro que nós colocamos efetivamente nela, é lógico que nós colocamos tempo, dedicação, etc. Mas eu estou falando de capital, foi esses R$ 1.500. Então, capital, eu não tenho dinheiro para começar meu negócio, é outra grande desculpa que não faz muito sentido. Principalmente no mundo de hoje que você consegue empreender de forma digital, recursos gratuitos não faltam no mercado. Hoje está tudo muito fácil para o empreendedor, diferente de antigamente. Uma outra objeção que muitas pessoas alegam não tenho capacidade ou habilidade. E aí eu posso até entender, porque de fato, né, como eu já comentei, a escola, a família, a igreja, as instituições, os amigos, a sociedade nunca te preparou para você ser um empreendedor, para você ser um empresário. Então faz sentido se você não se sente capaz. Porém, isso nunca vai acontecer. Você se sentir plenamente capaz. Sempre você vai achar que você não está pronto, que não está bom, que não é suficiente. Mas isso é um erro que você tem que combater dentro da sua cabeça. O feito ele é melhor que o perfeito. Existe aquele negócio, né? Você tem que esquecer o apontar, preparar fogo. O que você tem que fazer? Apontar fogo, preparar. Quando você fica preparando muito, com certeza esse projeto vai ser engavetado, não vai sair do papel. Então, faça, coloque para rodar e depois melhora. Depois melhora. Tudo é MVP, mínimo produto viável. Tudo é PDCA, né? O ciclo PDCA. Planejar, executar, revisar, né? Olhar o que aconteceu e ajustar e vamos de novo. É assim que as coisas funcionam. E, gente, muita gente está presa nisso. Perfeccionismo, medo do que os outros vão falar, medo do que os outros vão pensar, medo de se passar por ridículo. Vocês acham que não está sendo um desafio para mim estar gravando esse vídeo aqui? Lógico que está. Vocês acham que eu estou feliz com o que está saindo aqui? Não estou. A imagem não está excelente, o áudio não está excelente, o cenário não é o que eu gostaria, o meu modo de falar não é o que eu gostaria, mas feito é melhor que perfeito. E nada melhor que o tempo para te trazer a excelência da qual você gostaria de ter. Se você for agora lá no perfil do Thiago Nigro e olhar o primeiro vídeo que ele publicou, você vai achar ridículo. Você vai achar ridículo. O seu primeiro vídeo vai ser ridículo, o meu primeiro vídeo, os meus primeiros vídeos aqui estão sendo ridículos, mas nada melhor do que o tempo para te dar as habilidades necessárias para você chegar onde você quer. Mas se você ficar pensando no que os outros vão pensar, que não está bom como você gostaria, você nunca vai conseguir dar esse primeiro passo. Então faça, não importa como, faça com aquilo que está nas suas mãos para fazer. Outra grande objeção das pessoas é: eu não sei no que empreender. E também faz muito sentido. É difícil mesmo você encontrar um problema que você queira resolver, que você tenha habilidades para resolver, que você tenha paixão em resolver e que logo você será remunerado pelo mercado por estar resolvendo aquele problema. É difícil. Mas não precisa ser algo disruptivo, algo totalmente inovador. Existem problemas na sociedade que são mais antigos do que os dinossauros e existem várias empresas já atuando para resolver esse problema. E às vezes você acha, o mercado está saturado, o mercado não tem espaço para mais uma pessoa resolvendo esse mesmo problema. E se eu te dizer que tem? Pense aí em instituições que estão bombando e que não inventaram a roda. Eles apenas estão resolvendo um problema antigo da sociedade de uma forma criativa, de uma forma diferente.
Você pode ver o Uber e os táxis. Os táxis não resolvia o problema das pessoas de ter que ir de um ponto A para um ponto B? É um problema antiguíssimo. O Uber veio resolvendo o mesmo problema. Se o Uber pensasse, nossa, mas já existe os táxis, já existe os ônibus, já existe as mototáxis, nunca teriam criado o Uber, resolvendo o mesmo problema de uma forma diferente, uma forma inovadora. Temos aí as fintechs, né? Banco existe desde quando existe gente, né? Mas vieram as fintechs, vieram os bancos digitais, inovando a questão da facilidade, da questão do relacionamento com o cliente. Então, às vezes, você não precisa criar a roda. Escolhe um problema que você gostaria, tem afinidade em resolver e cria um projeto, uma empresa nesse sentido. Com certeza, no meio do caminho, durante a trajetória, você vai, com suas características ímpares, né, com as suas habilidades, com o seu conhecimento, fazer de uma forma diferente que os seus concorrentes, que o mercado faz. Né? É assim que começa, é assim que você pode dar aí o seu primeiro passo no empreendedorismo. O empreendedorismo, pessoal, existe uma organização, uma associação chamada GEM, G-E-M, G de Global E de Entrepreneurship e M de Monitor, né? Global Entrepreneurship Monitor, que reúne, já chegou a reunir mais de 100 países, mas na última edição publicada, 2019-2020, reuniu 50 países, onde é feita uma pesquisa anual. Todos os países têm o mesmo critério de avaliação e aí você descobre a taxa de empreendedorismo de cada país. O Brasil, em 2019-2020, registrou uma taxa de empreendedorismo de 38% aproximadamente. É muito alto, com relação à população adulta, ou seja, de 18 a 64 anos. Então, a população adulta do Brasil, nesse ano de 2019-2020, concluiu-se que 37, 38% dessa população estava envolvida de alguma forma com empreendedorismo, com negócios. Olha que interessante. Foi a segunda maior taxa registrada no Brasil de toda a série histórica. E o Brasil vem se destacando nisso. E lá eles dividem esse estudo com relação a empresas nascentes, empresas novas e empresas estabelecidas. Né? Eles entendem como empresa nascentes aquela empresa que ainda não remunerou seus criadores, não pagou prolabore, não gerou distribuição de lucro, ainda está nascendo, está começando. Empresas novas são aquelas também que já pagaram alguma coisa, mas não num determinado tempo, acho que é 3 anos e meio. E as estabelecidas são empresas que já pagaram prolabores ou pagam há mais de 3 anos e meio. Então são consideradas empresas estabelecidas. Então eles dividem, né, as empresas, eles tratam como empreendedorismo o profissional autônomo, o MEI, e tá correto, né? Isso tudo é empreendedorismo. Quando você não tem ali um empregador, alguém que é responsável por pagar o teu salário, você está empreendendo. Né? Seja você um autônomo, seja você um microempreendedor individual, seja você um microempresário. E essa pesquisa ela mostra que no Brasil não existe diferença, por exemplo, discrepante na relação entre homem e mulheres. No Brasil, é quase 50% a relação entre homens e mulheres que iniciam um negócio próprio. Tá? Depois, né, já quando você olha os negócios consolidados, a maioria já são homens, mas também não tem muita disparidade. Então, tanto o homem quanto a mulher brasileiros, né, eles têm essa veia empreendedora. O Brasil é um país empreendedor, Apesar de ser um empreendedorismo por necessidade, né, em detrimento
empreendedorismo por oportunidade, e a gente sabe muito bem por quê, por conta da mentalidade que foi sendo construída nas famílias, na escola, na igreja, entre os amigos, né? Ou seja, nos meios sociais. Não tem nem como você querer ter um país que empreenda por oportunidade, a maioria vai empreender por necessidade. Então, quando a economia vai mal, quando a taxa de desemprego está alta, a taxa de empreendedorismo tende a crescer, porque as pessoas começam a buscar renda extra, começam a buscar alternativas, né, que vão ajudar elas ali a sobreviver. Então, a maioria dos empreendedores no Brasil são pessoas que não têm sócios, são pessoas que empreendem sozinhas, né? Vocês viram aí quando foi preciso pagar o auxílio emergencial, que existia quase 30 ou 40 milhões de autônomos no Brasil. São pessoas que elas mesmas geram a renda que elas precisam para sobreviver e para suas famílias sobreviverem. Então, o Brasil é um país empreendedor, o Brasil é um país referência nesse assunto e levando em conta as dificuldades para se empreender no Brasil, que o Brasil é um dos países mais difíceis de se empreender por conta de uma série de coisas, como a burocracia para abrir empresas, como as questões tributárias, trabalhistas e tudo mais. Então, mesmo o Brasil sendo um dos países mais difíceis para se empreender, o brasileiro se mostra resiliente, se mostra realmente tendo uma veia empreendedora. Então, olha que legal, imagina quando o país facilitar a vida dos empresários, dos empreendedores, né, por meio... Já começou, né, a ter iniciativas nesse sentido, mas ainda tem muito a fazer. Mas imagina quando no Brasil for fácil você abrir uma empresa, fácil você fechar uma empresa, quando as questões trabalhistas forem mais flexíveis, quando as questões tributárias forem mais simples e não tão complexas, né? Não existe um país com questões tributárias tão complexas como o Brasil, e isso afasta inúmeros investidores estrangeiros, porque como você vai investir em algo que você não entende como funcionam os tributos, os impostos, as leis trabalhistas, então isso afasta muito o capital estrangeiro, né? As empresas estrangeiras de investir no Brasil. Tem países aí muito mais simples e fáceis de se investir, então existe um trabalho grande aí ainda a ser feito pelas autoridades públicas no sentido de facilitar o empreendedorismo, de fomentar o empreendedorismo no Brasil, mas o brasileiro é um empreendedor nato. Agora imagina se desde a escola regular, né, e principalmente nas universidades, fossem apresentado para os alunos a opção do empreendedorismo. A opção não tem problema nenhum em ensinar a eles a profissão, a opção de você ser um empregado, mas por que não também não apresentar o outro lado? Você pode ser um empregado, mas também pode ser o dono, o proprietário. Você pode ajudar o seu país a gerar solução, a gerar valor para a sociedade. Você pode ajudar o seu país pagando impostos. Os impostos são revertidos, né, para a educação, para a infraestrutura, para a saúde, né, do seu município, do seu estado, do seu país. Você pode ajudar empregando pessoas cujos salários vão ser o sustento de várias famílias. Você pode atuar gerando valor na construção, na formação profissional dessas pessoas, intelectual. Então, o empreendedorismo ele é lindo, ele atua de uma forma muito bonita na sociedade, trazendo um retorno muito exponencial na sociedade. Então, as pessoas não podem ver o empresário, o empreendedor como vilões, como malvadões, sabe? Essa coisa que se criou, onde, né, ninguém pode ver o outro ganhando dinheiro, que acha que já está roubando, que está fazendo alguma coisa errada, né? Então, é olhar o empreendedor como realmente um agente transformador, um agente que gera solução através do produto ou do serviço, um agente que gera impostos, um agente que gera empregos, um agente que gera transformação profissional,
Muitas empresas também entram em outras áreas, acaba ajudando em questões éticas, morais, de conscientização. Então, assim, o empreendedorismo ele é algo transformador que tem um potencial incrível de mudar a realidade de uma sociedade. Alisson, mas como que eu faço para empreender? Eu sempre tive vontade de empreender, tá? Mas eu não tenho ideia no que empreender, nem por onde começar, nem quando começar. O que você me fala? Pessoal, é o seguinte: primeiro você tem que se conhecer. Tem um exercício muito legal na internet que você faz uns círculos assim. Num círculo você coloca assim, ó, o que que eu mais amo fazer, que eu faria até de graça se me pedisse. No outro círculo você coloca assim, o que que as pessoas reconhecem que eu tenho um talento, que eu tenho um dom, muita gente me elogia nesse sentido, realmente eu sou bom nisso, coloca outro círculo. E o outro círculo você coloca assim, existe essa necessidade no mercado, as pessoas precisam disso, estão pedindo por isso? Pessoal, se vocês acham algo que vocês gostem de fazer, as pessoas te reconhecem por isso e que o mercado precisa disso, pode estar aí onde eu empreendo ou com o que eu empreendo, tá? Então você tem que se conhecer, fazer essa análise. E, poxa vida, pode juntando esses três fatores você ter aí nítido em onde empreender, tá? E você pode começar a empreender nisso paralelamente ao seu trabalho. Eu sei que do seu trabalho você tira o sustento da sua casa, você paga suas contas, mas você pode começar paralelo no teu tempo livre. Aos sábados, domingo, feriados, finais de semana, férias. Começa a empreender. Começar a empreender, você começa descobrindo qual problema você vai resolver. Depois você cria o nome da sua empresa, depois a logo, a identidade visual. Depois você vai, cria um site, coloca ela nas mídias sociais, você começa ali a trabalhar, a pensar no teu produto, como você vai entregar, começa já a fazer alguns protótipos, a testar o mercado, a testar a tua teoria, a tua tese, e aos poucos até você sentir confiança a ponto de deixar o seu emprego, se for vantajoso deixar seu emprego. Talvez você fique com o seu emprego e fique com essa renda extra. Talvez você pare com a renda extra, talvez você saia completamente do teu emprego porque isso aqui bombou e você viu que está te dando muito mais retorno e satisfação pessoal. Então começa por aí, né? Primeiro, se conheça. Segundo, pode começar de forma paralela. Terceiro, não precisa de muito capital. Hoje você abre um MEI na internet em coisa de 15 minutos. Você vai pagar 50 e poucos reais, acho que 60 e poucos reais por mês de imposto, vendendo ou não vendendo. Mas você vai estar legal, você vai ter um CNPJ, um KNAI, você vai poder emitir nota fiscal, você vai poder abrir uma conta bancária de pessoa jurídica. Tudo com um simples MEI, onde você vai pagar 60, 70 reais por mês. Olha isso. Ah, Alisson, mas não deu certo o que eu achei aqui, eu vou ter que fechar o MEI. Você consegue também fechar pela própria internet sem burocracia nenhuma. Você já testou uma hipótese, testou uma ideia. Né? O brasileiro tem aquela mentalidade que se não der certo eu falhei. Que falhou, gente. Quem falha é quem não tenta. Tá? O Google, ele testa coisas novas o tempo todo. Dessas coisas que eles testam, quantas vocês acham que deu errado? A maioria. Mas e a que deu certo? Mas se não tivesse testado? Então, se você precisa testar aquilo que você tem na tua cabeça, aquilo que você tem de ideia, porque senão outro vai fazer no teu lugar. Porque senão a tua oportunidade vai passar. Então testa, não existe negócio de falhar. Você falhou aquela hipótese, não foi você que falhou. E outra coisa, isso gera muito aprendizado, tá? Você nunca sai perdendo em algo, você sempre aprende com aquilo que deu errado. Então, se conheça, começa de forma paralela, com pouco capital, fazendo MVPs, testando hipóteses, até o negócio engrenando, depois você decide o que você vai fazer da sua vida, tá? Então, o primeiro caminho, continua seguindo aqui Essential Core, a gente vai dar diversas dicas de como começar a empreender do absoluto zero. A gente está preparando aí também cursos mais para frente
para poder oferecer para vocês, tanto cursos presenciais como cursos online, que vão ajudar vocês a tirar o projeto do papel, do absoluto zero e tornar ele uma realidade no mercado, onde você vai fazer ali mesmo as suas primeiras vendas e realizar esse sonho de ser um empreendedor, de ser um empresário. Então não desista, tá? Continue acompanhando a gente aqui que a gente está junto nessa.